reinventor. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E a nossa primeira e maior inspiração é sempre o nosso grande mentor, o professor Edgar Morin, autor desse livro aqui que vocês já conhecem, Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade. Não há como a gente falar de educação sem a gente pensar em pensamento complexo, sem a gente entender que a educação é formada por várias pontas ao mesmo tempo. Não dá pra gente falar só de educador, não dá pra gente falar só de aluno, não dá pra gente falar só de comunidade, só de pais e responsáveis, só de gestão. Todo mundo precisa se articular e estar junto para que a gente consiga de verdade fazer uma educação que tenha sentido, que seja real. E hoje eu trouxe para vocês uma das educadoras que eu mais admiro nesse país, que é a Lília Mello. Olha, apresentão que eu trouxe para vocês, que é o apresentão que eu tenho na vida, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. E o meu grande objetivo hoje é que você saia desse encontro sabendo que tudo aquilo que você tem de objeção em relação à educação dá para ser superado. Dá para fazer uma educação numa periferia? Dá para fazer educação num contexto de pessoas pretas? Dá para fazer uma educação num contexto de violência? Dá para fazer educação num contexto com poucos investimentos? Vamos ver, vamos entender a respeito disso com quem faz. Por isso eu trouxe a Lília Mello aqui pra gente. Lília, muito obrigada pela tua presença, minha amiga, minha irmã querida. Obrigada por você estar aqui com a gente, você sempre aceitar os nossos convites. Um brinde à sua presença aqui conosco. A gente vai sempre brindar os nossos convidados. Estamos estreando aqui esse nosso podcast especial com a Lília. E eu quero que você, por favor, comece se apresentando. Eu gostaria imensamente de agradecer esse momento de construção mútua, coletiva, porque todo encontro é possibilidade de construção e construção para transformação. Então, primeiramente, gratidão. Peço licença para começar a falar sobre as experiências, e antes mesmo de me apresentar, porque eu considero o ambiente, o momento de construção e transformação também sagrado, e a gente precisa pedir licença. Então, meu nome é Lília Mello, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, atuo hoje dentro da Secretaria de Educação, em Belém do Pará. Estou como coordenadora do núcleo da Conectando Saberes em Belém, no núcleo Belém da Conectando Saberes, e tenho articulado redes afetivas que potencializam jovens e dons artísticos dentro de territórios periféricos. Então, todos os alcances, todas as possibilidades, todos os lugares que a gente conseguiu reverberar vozes que infelizmente ainda são silenciadas, elas vêm justamente desse território periférico, que é onde eu não só atuo enquanto profissional, mas eu também sou moradora. E é interessante, Irene, porque tu começaste já com duas palavras-chave, assim, tu falaste esse presente que eu trago para vocês e assim, e que eu divido, é justamente sobre isso, é sobre descobrir pessoas, descobrir possibilidades, mas dividir, somar, socializar, sabe? Não ficar para si. Então, essa questão que a gente tem tido visibilidade, não só nacional, internacional, ela vem de uma escuta ativa e de uma escuta ativa de jovens que, infelizmente, sempre foram invisibilizados, silenciados, criminalizados, mas que hoje estão agora tendo as suas narrativas protagonizadas por eles, por elas. Mais do que isso, essas narrativas estão se tornando produtos educacionais dentro de diferentes espaços de ensino-aprendizagem, os formais, os não formais, os informais. E assim, não querendo romantizar jamais as dificuldades, porque eu não acredito que professores e professoras, educadores e facilitadores tenham que segurar pesos sozinhos, mas é possível trazer transformação se a gente compreender que isso é uma rede que se constrói e se tece cotidianamente e coletivamente. Eu não estou só, tu não estás só, vocês não estão sozinhos e sozinhas, a gente constrói juntos e juntas, e juntos. Isso, então a gente precisa começar esse papo, gente, pelo empoderamento do professor, que é esse um discurso que a gente tem muito em comum. Então não é tudo é culpa do professor, tudo nas costas do professor, não, é
o contrário disso. É assim, ó, você tem sim superpoderes e não pode deixar que a sua voz seja silenciada. Você já tem voz, ela não pode, portanto, ser silenciada. E eu queria que você contasse para as pessoas a tua jornada acadêmica. Você é uma professora internacionalmente reconhecida como finalista do Teacher Prize. Você também foi eleita, foi escolhida a melhor professora do Brasil, né? E eu quero que você conte um pouco pra gente a tua formação acadêmica. Conta pra gente o que é que você está fazendo em termos de estudo. Então, atualmente eu estou finalizando o mestrado, né, dentro de um programa de pós-graduação de criatividade e inovação em tecnologias de ensino superior. O nome é gigantesco, né? PPG-CIMES, da Universidade Federal do Pará. Mas o que eu acho bem interessante de sinalizar é que a minha inserção nesse mestrado, ela não vem simplesmente, meramente, para ter um diploma, um certificado. Eu entro no mestrado por uma cobrança que professores e professoras me fazem no momento em que eu passo a assumir e ocupar um lugar de formadora de professores e professoras. Então, depois dos títulos, depois do alcance, depois da visibilidade, eu passei a socializar essa trajetória de sucesso, mas todas as vezes que eu chegava para formar um professor ou uma professora, eles me perguntavam: como é que a gente faz para materializar isso? Onde é que tem isso materializado para que a gente possa replicar? E eu olhava para um lado e para o outro, a única coisa que eu tinha era o relato de experiência. Eu dizia: não. Para além do relato de experiência, eu tenho agora que compreender teoricamente tudo isso que aconteceu e transformar isso em produtos educacionais que possam ser socializados para essas formações ficarem mais materializadas. E aí o que acontece? Os professores e as professoras me colocam dentro de um contexto. Eu volto para a academia, mas eu volto para a academia com o olhar de uma mulher afro-indígena, ribeirinha, periférica, pobre, que traz uma narrativa que precisa ser referenciada. E aí eu começo a compreender a importância da autorreferenciação, porque dentro da trajetória que foi construída, existe uma faca de dois gumes, que é: tu vais perceber que os títulos sempre vai ter a primeira mulher do norte do Brasil a ter tal título, a primeira mulher afro-indígena a ter isso, a primeira... Por um lado, isso é legal, no sentido de é possível e traz visibilidade, porque ecoa várias vozes que estão aqui, trazendo toda uma trajetória que nem sempre tem visibilidade. O que eu fiz, muitas professoras lá em Belém do Pará, no norte do Brasil, estão fazendo diariamente, quando pegam um barquinho, atravessam as ilhas e vão fazer revolução e transformações dentro de territórios ribeirinhos, mas que não tem visibilidade. Beleza. Mas aí, qual é o outro lado? O outro lado mostra sobre a periferia da periferia da periferia. O norte, geralmente, ele não tem uma visibilidade que o sul-sudeste, né? Assim como o Brasil dentro da América Latina e a América Latina diante da construção dos continentes, do mundo e etc. Então a gente percebe que existe uma cultura da gente não simplesmente não se enxergar e ver o valor que a nossa história tem, como também tem a criminalização dessa trajetória. Assim, quando tu pegas e fala sobre o teu trabalho, geralmente as pessoas olham e dizem assim mesmo: tu és metida, tu gosta de te destacar, tu te acha, o que tu pensas que tu és? Mas por que isso acontece? Porque não há uma cultura da gente se autorreferenciar. Agora eu te pergunto, Irene, se eu não falar dentro da academia sobre a minha história, quem é que vai falar? Se eu não falar sobre a história e trajetória de mulheres pretas, quem é que vai falar? Porque existem muitas autoras pretas, existem muitos livros de autoras quilombolas, indígenas, de pessoas que infelizmente são a minoria representada, mas são a maioria em termos de construção coletiva. Então nós precisamos nos valorizar, nós precisamos compreender que a nossa trajetória ela é transformadora e ela é de valor, e quando a gente atua na autorreferenciação, a gente abala as estruturas do patriarcado, que é embranquecida, que é predominantemente de homens heteronormativos e que não tem interesse nenhum de dar visibilidade para a diversidade da construção dessa história, que é a história real. Não é a história oficial, mas é a história real. Então, a minha inserção na academia é essa. Primeiro, a própria prática que eu tenho me obriga a retornar.
os professores e as professoras da formação me pedem para materializar essa história. E eu volto para a academia para estudar tudo aquilo que a gente viveu na prática. E hoje eu estou compreendendo teoricamente. É fácil? Não. Com certeza tem muitos desafios, mas é completamente possível quando a gente entende que essa trajetória não é construída sozinha. É por mim, por ti, por toda a gente. É isso, e aí, gente, eu acho que para vocês que estão por aí, que vão seguindo a gente, vocês que estão na nossa rede Reinventando a Educação, vocês que são da rede da Lília, eu acho que cabe um momento de pausa e reflexão para que a gente saia desse lugar de invalidar o outro. Ah, essa pessoa não sabe o que está falando. Ah, essa pessoa não vive a minha realidade. A gente parar de invalidar o outro e a gente começar a tentar aproveitar a partilha do outro para a gente crescer um pouco mais, né? A gente começar a ver, uau, pera, o que essa pessoa pode falar que pode contribuir com o meu fazer, né? Sem um julgamento que invalide. Principalmente entre nós mulheres. Eu acho que essa sororidade é importantíssima. A gente poder ouvir uma outra mulher, admirar essa outra mulher, difundir essa outra mulher, fazer propaganda dessa outra mulher, como eu adoro fazer da Lília e do trabalho dela, é justamente porque a gente ainda está construindo esse lugar de fala, a gente ainda está construindo esse empoderamento e a gente pode fazer essa construção de maneira coletiva. Tanto com relação à sororidade, quanto com relação aos educadores. Não faz nenhum sentido um educador invalidar o outro. A gente não está competindo. A gente precisa aprender, pelo menos entre nós, a viver uma relação muito mais colaborativa. E aí, Li, você superou essa coisa de as pessoas dizerem: ah, tá, você vai se candidatar aí para um prêmio internacional. Ai, nossa, como você é metida. Nossa, como você é parecida. Como você quer se aparecer, como você quer se mostrar. Você superou isso, você deu conta de também ouvir essas vozes, né? E passar por cima delas e mostrar o seu trabalho. Qual que é a importância que você vê nisso de a gente que é professor poder se inscrever nesses prêmios internacionais e nacionais, a gente poder se candidatar, né, a que o nosso trabalho seja visto e reconhecido por outras pessoas? Então, tem vários aspectos positivos nesse sentido, mas eu gostaria de enfatizar pelo menos dois. Primeiro, essa questão de que quando você assume um posto, um lugar, em que antes nunca ninguém desse lugar no qual tu vens assumiu, tu automaticamente está dizendo para todo mundo desse lugar que é possível. Ou seja, se eu conseguir receber um título do Ministério da Educação como melhor professora do Brasil e ser finalista do Nobel da Educação, qualquer professora do norte do Brasil tem condições de também, através da sua trajetória, conseguir essa visibilidade. Basta se inscrever, basta estar antenado. Mas eu acredito que, politicamente falando, o viés mais positivo de se inscrever e dar visibilidade para essas trajetórias é contribuir com a reescritura de uma nova história, que não é aquela história oficial, que não é aquela história em que a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso pertencimento acerca da nossa própria história está silenciado. Então, assim, eu vou falar do meu lugar de fala, que é um território periférico. As periferias, elas são vulnerabilizadas para que o sujeito ali dentro se sinta inseguro, para que a solução venha de fora para dentro e essa construção venha com a luz de um estrangeiro dizer: tu precisas de mim porque tu és frágil, porque tu és impotente, porque tu não dá conta. Isso é mentira. Isso é mentira, porque quem conhece as periferias e quem constrói o chão da periferia sabe que tudo é construído muito cedo, desde 4 horas da manhã, e é tudo feito coletivamente. A gente sabe a vida um do outro, a gente conhece as pessoas pelo nome, a gente sabe a trajetória e assim, a gente compra a briga, sabe? Ninguém vai falar mal da Irene, porque a gente sabe que a Irene é mãe de fulano de tal, as dificuldades, etc. Então nós somos uma rede, nós somos um corpo, nós somos uma identidade. Então, o território periférico ele não é vulnerável, ele é vulnerabilizado estrategicamente, politicamente, para que soluções muito, inclusive, ineficazes, de fora para dentro, entre para que a gente se sinta estrangeiro dentro do nosso próprio lugar, para que a gente sinta vergonha de quem a gente é, para que a gente não se reconheça enquanto pessoas que têm potencialidade de transformação. Qual é o interesse que tem de potencializar pessoas pobres, pretas, que é a maioria, de repente serem autônomas e transformar um território? Isso daí quebra com as estruturas e balança quem está no poder, que é a minoria.
Exatamente. A gente pode estender um pouco isso, Eli, falando sobre a condição do professor. Eu não tinha pensado nesse termo também. Você me traz sempre uma expressão nova, um termo novo, me põe aqui na caixinha para eu pensar. Pera aí, que deixa eu pensar esse negócio, né? Hoje o termo que você me traz é a periferia foi vulnerabilizada. Eu estou estendendo isso aos professores. Nós fomos vulnerabilizados, nós não somos vulneráveis. Colocaram ali o indicador de sucesso como dinheiro, diminuíram ao máximo o nosso rendimento, então a gente ganha cada vez menos com o professor, não investem propositalmente em educação, e aí a gente se sente fracassado e vulnerável. Mas é verdade, a gente não é isso. A gente foi vulnerabilizado e convém que a gente seja vulnerabilizado justamente para que a gente não use a força que a gente tem e que é a força de fazer com que as pessoas se apaixonem pelo conhecimento, amem o conhecimento, produzam o conhecimento, né? Então, não sei se fui longe demais ou se faz sentido essa reflexão a partir do que você trouxe. Faz total sentido, inclusive já trazendo essa reflexão exclusivamente para o ambiente escolar, aí a gente vai entender e perceber o porquê que, de repente, professores e professores que têm essa iniciativa de desenvolver projetos inovadores, criativos e revolucionários, de repente, uma vez ou outra, tem uma sensação ou sente profundamente uma solidão pedagógica, sente que está num caminho errado, como se é um peixinho fora d'água, e as secretarias muitas vezes trazem os planejamentos e os projetos de cima para baixo, numa perspectiva verticalizada de dizer, olha, tu vais aplicar isso aqui sem nem conhecer a realidade daquele território. Então, assim, é uma tentativa, é uma maneira, e eu infelizmente preciso dizer que é consciente isso é um plano, né? Isso está muito bem estruturado, de repente dizer assim, tu não sabes fazer. Então, existe uma equipe que é muito especializada nisso e que vai dizer como é que se faz. Não é dessa forma. Quem sabe do chão da sala de aula é quem convive, quem constrói esse chão dialogicamente com o seu aluno e sua aluna todos os dias. Não tem um sujeito mais pertinente, mais adequado para se colocar no centro da transformação do que o professor e a relação que ele constrói com o seu aluno. A gente precisa entender isso, porque senão os projetos, os programas, as iniciativas, elas vêm como uma fórmula mágica, elas vêm dentro de livros didáticos que muitas vezes são escritos e publicados fora daquele território, mas vêm assim como uma aplicação. Olha, essa é a solução. E não é solução. E a gente olha para aquilo dali meio que congelado, estagnado, aquela coisa parada, sem nenhuma interação com a realidade. O aluno finge que está aprendendo e se pergunta lá no alto da sua digressão o que eu tenho a ver com isso, e o professor fica olhando para o relógio para ver se acaba os 45 ou 50 minutos para ele sair correndo daquele espaço. O momento de construção de conhecimento é um momento prazeroso, é um momento que a gente perde o tempo, é um momento que a gente olha e fala, meu Deus, mas já acabou esse momento? Então a gente precisa se reconectar e ressignificar isso. Estão vulnerabilizando sim a condição dos educadores e educadoras, e existe sim uma intencionalidade por trás disso. Isso. Então, agora é o momento, esse é o momento da gente se empoderar daquele nosso fazer, esse é o momento de a gente entender que não é sobre botar culpa no professor, é sobre empoderar o professor, é o professor que sabe sim aquilo que ele está fazendo dentro da escola, não pode vir gente de fora, não pode vir uma secretaria dizendo o que é para ser feito. Quando eu entro numa escola para dar uma formação, as pessoas estão esperando que eu leve receita de bolo. Gente, eu não faço isso nas minhas formações, as minhas formações são vivenciais, são momentos de reflexão sobre o seu próprio território. Eu sou só uma facilitadora que entro no território para conseguir levar para você uma abertura de mente, um momento de pausa, um momento de autocuidado até, para você lembrar daquilo que você é capaz, para você lembrar daquilo que você sabe fazer e aquilo que motivou você a ser professor, você ser professora. Se alguém entrar na sua escola oferecendo uma solução mágica, bota essa pessoa para correr. Quem tem a solução é você. Então, qualquer pessoa de fora para dentro tem que ser apoio, tem que ser uma pessoa que vai te servir. Quando eu chego em todas as escolas, eu digo sempre isso para todas as pessoas com quem eu tenho contato. Eu não vim ensinar ninguém a fazer nada. Eu vim fazer uma roda de conversa
para a gente refletir, para a gente pensar juntos, para que eu possa partilhar um pouco das minhas vivências e dos meus muitos privilégios. Um deles, por exemplo, esse que eu trouxe para vocês hoje, de conhecer gente incrível que faz trabalhos incríveis. Li, a sua primeira formação é em letras, como eu, né? Você também é formada em letras, e é óbvio que você podia até hoje estar lá ensinando a oração coordenada, oração subordinada, né? Ensinando classes gramaticais e tudo mais. Como é que você sai desse lugar da caixa, do tradicional, da lousa, do giz, de pegar cada palavra e falar sobre ela e sobre análise sintática e semântica e tudo mais, e entra nesse lugar de educadora reinventada, né? E consegue acolher os seus alunos e consegue co-criar uma educação significativa para eles. Todas as terminologias que tu acabaste de utilizar pertencem a uma língua formal chamada língua portuguesa, e quando a gente para pensar, já é uma língua estrangeira porque é uma língua europeia, é uma língua que é imposta, inclusive. Quando a gente pensa em língua e linguagens, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em diversidade. Então eu tenho a língua formal e a informal. Então hoje eu consigo me identificar, me autodeclarar, revelar de que eu sou uma professora de português. Aqui eu inclusive abro parênteses. Adoro! Mais um termo aqui, eu ficar anotando tudo que essa mulher fala. Abro parênteses e faço a referência a Lélia Gonzalez, que é a precursora do português. Porque imagina, eu não tenho como chegar numa sala de aula que existem diferentes linguagens, diferentes formas de expressão, e dizer assim, olha, tua língua não presta, do teu pai não presta, da tua mãe não presta, porque, enfim, eu estou num território periférico, não são pessoas que são formadas academicamente, mas são pessoas que têm conhecimento científico no que diz respeito a saberes tradicionais, no que diz respeito a saberes ancestrais. Então eu simplesmente falo assim, olha, não é a gente fomos, é nós fomos, então esquece tua língua porque tu és burro e tu não sabes falar. Eu começo a entender o meu papel de facilitadora dentro de um processo em que tem sujeitos diversos com diferentes saberes e que eu preciso considerar tanto quanto a formação acadêmica. Então, a partir do momento que eu percebo esse sujeito como um sujeito de conhecimento, produtor de conhecimento científico, eu sento na cadeira também de quem aprende. E aí esse menino, essa menina, através da sua história, da sua trajetória, da sua linguagem, vai me ensinar sobre língua portuguesa, vai me ensinar sobre linguagem, vai me ensinar sobre comunicação. E aí no momento que eu compreendo isso, eu entendo que o processo é dialógico, transformador para ambas. Eu não posso simplesmente achar que eu vou entrar com o conteúdo de uma aula planejada, programada, e que aquilo vai dar tudo certo, está tudo bem. Eu preciso compreender, primeiro, qual espaço eu estou, o que aqueles sujeitos querem, e como que a gente vai construir junto, e no que eu posso ser útil. Eu posso simplesmente não ser útil para o teu processo. E está tudo bem, porque tu vais encontrar outras pessoas que serão úteis para o teu processo. A escola, ela precisa ser esse espaço de troca, de aprendizagem, dialógica, coletiva e de liberdade, no sentido de que eu não estou bem agora, não para a tua aula, não para o teu conteúdo, e eu ter a maturidade de dizer tudo bem, porque nós enquanto educadores e educadoras, nós temos esse tempo. Então, é assim que eu desconstruo esse alto da sapiência, da sabedoria, desse pedestal que a gente infelizmente ainda se coloca enquanto educador, achando que a gente é detentor de conhecimentos com soluções prontas e acabadas, que não levam a nada, simplesmente a nada. Então eu sou professora de português e eu tenho uma escuta que não vai simplesmente estagnar em só ouvir, é uma escuta ativa que convida a fazer juntos e juntas e juntos. É isso que eu tenho feito. E aí, como professor de português, e já usando a linguagem neutra, antes de começar a falar dos teus projetos, de como que você começa a fazer projeto, eu preciso te perguntar qual que é o teu posicionamento a respeito
Da linguagem neutra, como que você sempre usa, né? Você fala todas, todos e todes, né? Como é que você assimila isso? Por que você fala dessa maneira? Por que para você é tão importante usar a linguagem neutra? Porque as pessoas existem e essas pessoas ocupam espaços. E estrategicamente aprendeu-se de que a gente ocupa somente 2 espaços. A gente aprende a ser homem e aprende a ser mulher na sociedade. Ironicamente e não coincidentemente, esse entendimento de aprender a ser homem e mulher privilegia os homens, porque é uma sociedade patriarcal. A partir do momento que a gente entende que existem pessoas e essas pessoas ocupam espaços e ocupam espaços diversos, a gente precisa, de alguma forma, documentar isso. E aí eu vou te dar a resposta, vou te responder a partir agora, não como uma professora, educadora, etc., com todos esses títulos, mas simplesmente como uma mãe que tem um filho trans, de 13 anos, agora está com 14 anos, mas aos 13 anos de idade, chega comigo e diz, o caso é o seguinte, eu sou um menino trans e eu preciso que isso seja reconhecido e respeitado. Então, como é que eu posso ignorar esse termo que sinaliza para a diversidade de pessoas, de gênero, de sexo, enfim? Como é que eu posso ignorar se eu, dentro da minha família, tenho a complexidade de viver dentro de uma sociedade transfóbica, um menino que está agora entendendo o que é ser no mundo, o que é estar no mundo. Então, assim, eu tenho tido, sim, enfrentado muitas críticas. Às vezes eu faço formação em territórios, assim, que ainda são bem trancados, fechados com relação a isso. Eu já estive em lugares, não vou citar nomes, mas eu já estive em lugares que de manhã eu fiz a formação com professores dizendo bom dia a todas, a todos e todes, e à tarde, no momento em que eu fui dar o retorno da formação, eu fui chamada pela coordenação e disse, professora, a senhora não vai poder falar todos, porque isso gerou um grande problema. Mas é exatamente isso, é esse problema que a gente quer gerar. No mínimo para refletir de que não está nada bem essa questão de entender a sociedade como fragmentada em 2 eixos, homem e mulher, masculino e feminino. Não é assim que acontece, a realidade não é dessa forma. Então, se a gente, ao dizer todos, todos e todes, já provoca um abismo de reflexão, no mínimo a gente conseguiu fazer alguma coisa. Bora pensar sobre isso? Então, a gente aceita as críticas, a gente permite com que as pessoas falem, mas a gente não pode retroceder e dizer que não. Eu sou uma professora formada em letras e que está o tempo todo sinalizando a linguagem neutra, embora muita gente se posicione contra e me critique com relação a isso. Eu nem leio, às vezes, os comentários. Eu me poupo. Às vezes é melhor poupar. Gente, eu tenho recebido muitos comentários, preciso dizer isso também, de muito afeto, de muito amor, de muita sororidade, muita gente bacana compartilhando os nossos conteúdos. Vocês aí do Instagram, vocês do TikTok, vocês aí do YouTube. Eu preciso muito agradecer vocês, porque de verdade a gente tem investido muito em levar uma pausa para reflexão e é muito bom quando a gente percebe que está chegando esse amor e esse afeto de vocês por aqui. Então, gratidão imensa por isso. Não significa dizer que todo mundo precisa concordar com a gente, não precisa dizer que todo mundo precisa seguir a nossa mesma linha de raciocínio, não é sobre isso. Mas, puxa, é tão bom quando a gente vê um respeito, um carinho, um afeto, até na discordância. Nem sempre eu vou concordar com a Lu, mas não é por isso que a gente vai romper o nosso contato, não é por isso que a gente vai romper uma amizade, não é por isso que a gente não vai respeitar uma outra. Eu acho que esse ponto precisa ficar claro. E também precisa ficar claro que a gente não sabe de tudo. Então eu tenho lido aí alguns comentários também de pessoas dizendo: vocês estão falando de linguagem neutra, vocês estão falando de trans, deixem as nossas crianças em paz e parem de fazer as nossas crianças virarem trans. O que você diria para essas pessoas? Como mãe, como educadora, como professora de língua portuguesa, pré-portuguesa. Vamos lá ao nosso momento de desabafo. Pois é, eu tenho escutado muito, inclusive, dentro desse contexto, porque nós temos tido iniciativa, até pelo núcleo da Conectando,
Nós somos muito acionados para desenvolver rodas de convivência dentro dessa questão da garantia da sociodiversidade, focando principalmente a questão de gênero. Mas assim, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem assim, não, mas é do tempo antigo, a cabeça é muito fechada, não vai entender. Só que, como eu dei o exemplo aqui do Nicolas, o meu filho, a avó, logo quando soube, disse que preferia morrer do que ter um filho, um neto trans. E disse que não queria saber de jeito nenhum. Hoje, a mamãe, ela já chega comigo e fala assim, como é mesmo? Nicolas, né? Ele. Então, assim, ela já está disposta a, de repente, tratá-lo como ele é e respeitar isso. Mas o que faz isso, essa mudança de pensamento? Uma pessoa que dizia que preferia morrer do que, de repente, enfrentar. O amor. O amor por aquela pessoa. A gente ama as pessoas. E as pessoas são do jeito que são. E a gente se relaciona, como tu mesmo disseste, às vezes eu não concordo, às vezes eu concordo, mas quem tu és, se eu amo, eu vou procurar um mecanismo, pelo menos, de construir um espaço de segurança para a tua existência. No Brasil, o gênero é uma questão, e é uma questão política. E nós estamos vendo alto índice de homicídios, principalmente no que diz respeito às pessoas trans, porque simplesmente elas não têm o direito de existir. E aí a gente precisa pensar sobre a garantia da diversidade. Que tipo de justiça que a gente quer? A gente quer justiça climática, a gente fala de justiça social, a gente fala de combater a desigualdade, a gente fala de um monte de coisa, mas assim, me incomoda a tua existência. O que tu és, eu nego ao ponto de dizer tu és doente, tu precisa procurar uma igreja, tu precisa procurar alguma coisa nesse sentido. Não tem lógica nenhuma isso. Você precisa compreender que, mesmo que te incomode, mesmo que isso te provoque um mal-estar, mas a existência daquela pessoa é um direito dela. E você precisa respeitar isso. Então, o que eu diria para essas pessoas é muito fácil amar quem ama a gente, né? E quem é igual a gente, né? É muito fácil dialogar com quem diz sim. Mas eu convidaria essa pessoa a se olhar e dizer quem você é. Assim, quem tu estás sendo? Que tipo de pessoa tu estás te colocando? Assim, qual é o tipo de formação e de contribuição que tu estás tendo na sociedade? Porque eu não vejo mérito nenhum de uma pessoa amar quem a ama e de dialogar com quem concorda. É na discordância, na diversidade, é na dificuldade, é no conflito que a gente cresce. Se todo mundo o tempo todo disser sim, a gente não cresce. A gente vai ficar estagnado num único ponto de vista, numa única concepção. Então, eu diria isso para essa pessoa. Tu tens amado as pessoas, e assim, se tu não tens amado as pessoas, que tipo de pessoa tu és? Nossa, isso sim é lapada, né, gente? Tem um seguidor aí que cada coisa que eu ponho, assim, nossa, que lapada, amor. Isso aqui foi lapada, fala sério. E isso aqui é lapada, é isso. Que tipo de pessoa você é? É a pergunta que a gente deixa aí para vocês, né? Que tipo de pessoa a gente está sendo e como é que a gente está no mundo, como é que a gente promove o bem-estar no mundo a partir dessa segurança psicológica de você poder só ser quem você é, sem ter que caber em uma caixinha, você invalidar a pessoa também pela linguagem que ela usa. Você está usando palavrão, você já não serve para mim, né? Nossa, tão perdida, né? Pelo amor de Deus. Você usou a palavra mais popular, já não serve para mim. Você tem uma orientação sexual, já não serve para mim. Gente, esse amor meritocrático não vai levar a gente a lugar nenhum. E essa é a primeira base para a gente poder falar de educação. Parece piegas, né? A gente falar de amor quando a gente fala de educação, mas é a palavra mais urgente hoje, a mais necessária hoje, porque com esse amor vem o acolhimento, vem a sensação de pertencimento, que são de fato elementos fundamentais num território que pretende ser um território educador, como é o caso da escola, né? Li, como é que a gente começa um projeto?
A gente fala muito aqui na Reinventando a Educação sobre metodologias ativas, sobre aprendizagem por projeto. Numa das escolas que a gente tem como escola adotada, a gente discutiu muito isso conceitualmente. A gente já entendeu, né, gente, que botar horta na escola não é aprendizagem por projeto, né? Pelo menos não quando a iniciativa vem do professor. Então, eu queria que você ensinasse a gente, você que é a mestre nisso, a premiada nisso, super reconhecida nisso, que já conheceu um monte de outros projetos também a partir do teu, que eu acho que isso é um grande privilégio também que a gente tem, né, Lê? Eu queria que você partilhasse com a gente, por onde que a gente começa? Da receita de bolo mesmo, sabe, amiga? A gente está lá na escola, um belo dia ali com os nossos alunos ainda enfileiradinhos, ainda na educação tradicional, ainda pegando a frase, né, perguntando qual que é o artigo, qual que é o verbo, que tempo que tá. A gente está lá nessa vida terrível ainda. Como é que a gente dá esse primeiro passo para sair disso e começar a construir uma aprendizagem por projeto de verdade? Então, nesse caso dos projetos, ele vem por um problema, né? É algo que incomoda, mas incomoda coletivamente. Não é um incômodo de uma pessoa diante de algo específico. Mas eu tenho algo que é um problema dentro de uma comunidade, dentro de um espaço. Tá? Eu preciso saber se esse é fazer um diagnóstico da realidade. É assim. Eu descobri um problema dentro da minha comunidade, dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola, dentro do meu território, dentro do meu bairro. É fazer a pergunta assim, esse problema, ele envolve a comunidade, seja a comunidade escolar, seja a comunidade externa, enfim, envolve as pessoas que estão em um determinado ambiente? Sim. Então, vamos pegar essas pessoas que estão diretamente envolvidas com essa problemática e perguntar, nós queremos continuar do jeito que está com esse problema, ou nós queremos nos transformar em outra coisa a partir de busca de solução para esse problema? Olha, eu quero mudar, beleza. Então, nós temos, por exemplo, 20 cabeças, vão ter 20 soluções. Então, o que a gente precisa fazer? Ouvir. Nós vamos ouvir as propostas de soluções, as propostas de assim, entender por que esse problema acontece, a problemática envolve quais pessoas, quem é que sofre com esse problema, quais são as... Tá, beleza, já identificamos os sujeitos ativos dentro dessa problemática, agora a gente vai ouvir as soluções. E quais são as soluções mais pertinentes no que diz respeito à construção coletiva? Onde nós queremos chegar? Nós vamos mudar uma realidade. Olha, eu estou desse jeito A, mas eu quero ficar desse jeito B. Ok, e o que a gente precisa fazer para chegar em B? Então a gente precisa considerar que todas as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, nessa realidade problemática, ela é sujeito ativo de transformação, por isso precisa ser escutado. Então nós vamos construir juntos, juntas, ela vai no neutro, juntos. Aguenta aí, se não tá dando conta, vai pra terapia, como eu digo sempre pra vocês, tá? Mas a gente vai falar juntas, juntos e juntas. Ou você aprende, ou você vai lá, resolve isso aí na sua terapia e tá tudo certo. Então faz os comentários ali que a gente nem lê. Então, assim, então assim, a gente vai construir coletivamente essa solução. Isso é garantia de que vai dar certo? Não. Isso daqui é planejamento, é projeto. Nós vamos ter que agora, a partir do projeto que se constrói coletivamente, buscar parcerias possíveis de concretizar mudança. E geralmente essas parcerias estão fora da comunidade em que há complexidade, ou seja, onde está o problema. Porque geralmente o problema ele se instaura onde não tem estrutura para se manter algo. Então a gente vai buscar parceria, mas nós vamos buscar parceria, nós não vamos buscar pessoas que vão dizer o que deve ser feito e como deve ser feito. Não, são pessoas que vão dar suporte dentro das soluções que nós pensamos juntos e juntas e juntos para poder desenvolver isso. Então aqui eu comecei a trabalhar um projeto. É simples? Não. É de um dia para a noite? Também não. É processo. Inclusive, o projeto ele muda constantemente. Existe um momento da idealização da solução, existe um momento da execução e existem as etapas de execução, que são etapas que vão mudar constantemente.
Existe um fluxo de pessoas envolvidas nessa solução, um fluxo contínuo de mudança. Existem pessoas que iniciam a todo vapor, tem pessoas que se cansam no meio, tem pessoas que não acreditam, mas tem outras pessoas que, ao ver a mobilização, começam a fortalecer. Então, assim, isso é uma construção contínua. E eu repito, pode não ter solução. Por exemplo, o Cineclube TF, ele começou a partir de uma chacina. O projeto Juventude Preta Periférica do Extermínio ao Protagonismo, ele surge a partir de uma chacina. Aí tu me pergunta, legal, foi bacana, foi, deu visibilidade? Deu um reconhecimento? Sim. Mas pararam de matar preto lá na tua comunidade? Claro que não. Mas uma coisa eu te garanto, todos aqueles meninos e meninas que estavam diretamente ligados na problemática, mergulhada no tráfico, na droga, no álcool, hoje está agora fazendo lançamento de desfile de moda sustentável. Estão fazendo mudança do seu guarda-roupa, aprendendo a construir sobre design, sobre um monte de coisa, sobre linguagem muito específica de economia criativa, e estão mudando e gerando renda. Isso que é interessante, gerando renda. Então, o que a gente tem feito? A gente tem mostrado que é possível. Lília, mas não solucionou. Eu te garanto que se nós tivéssemos 1/3 da estrutura que o governo tem, nós solucionaríamos. Nós estamos ainda trabalhando no braço, no suor, na raça, no sangue. E a gente tem transformado, às vezes, bem mais do que quem tem estrutura. Nós conseguimos fazer eventos com parcerias assim, do tipo, me presta a tua extensão, me dá um fecho de luz para a gente montar aqui uma iluminação para o palco, que não tem tido toda a estrutura, mas que tem alcançado pessoas em que toda a estrutura, às vezes, que de meses de programação, de planejamento, não alcança. Então, o problema não está na gente e nem nas soluções que nós estamos traçando. O problema está no investimento que não chega, porque não é interessante para chegar. O projeto se faz através do coletivo, de escuta, de mudança constante, de acreditar e entender que uma hora dá certo e outra hora não dá. O que não pode é desistir. E é isso, gente. E é claro que o governo tem que investir, é lógico que a gente tem que continuar cobrando dos nossos representantes políticos. Insisto, a gente não pode ter político de estimação, a gente precisa entender que o cara que está lá, ele nos representa, ponto. Você pode ter cachorro de estimação, você pode ter gato de estimação, eu tenho 4, mas você não pode ter um político de estimação. Né? Então esse político, ele é teu representante, a rigor ele precisa fazer o que precisa ser feito dentro da sua comunidade. Então para com essa piração de ficar defendendo político, não existe, não deveria existir ismos de nenhum lado, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, sei lá de que lado que você está, deveria existir essa consciência de que nós precisamos que os nossos políticos eleitos democraticamente de verdade representem os interesses dos seus eleitores, e não é no fanatismo que a gente vai conseguir esse tipo de solução. Então assim, a tua fala ali, ela é muito rica, porque não é sobre romantizar, como a Lília muito bem disse, o fazer do professor dentro dessa precariedade. É hackear o sistema, entendendo o seguinte, que é a única chance. Essa criança, de repente, já foi abandonada por uma família, já foi abandonada pelo próprio poder público, ela vai ser abandonada também pela escola, o último recurso, o último reduto, abandonada por pessoas que de fato são aquelas que estão estudando sobre pessoas e desenvolvimento humano. Será que é justo a gente fazer isso porque a gente está esperando chegar o investimento? Né? Então, acho que um dos maiores méritos dos teus projetos em geral, dos que você encabeçou e dos que você apoiou e dos que você deu luz, que são inúmeros, eu acho que o maior mérito de todos eles está justamente aí, em não vou romantizar, vou continuar cobrando, vou me enfiar também no poder público para entender como é que funciona a máquina lá de dentro. É como eu falo sempre, você está criticando o político, tudo bem, está muito certo, mas você está fazendo o quê? Né? Então a Lília foi lá, está hackeando o sistema, está lá dentro, entendendo como é que funciona, está lá dentro construindo pontes, né? Então eu acho que essa parte é fundamental e a gente não pode também abrir mão dela, né? Li, eu queria que você explicasse um pouco para a gente uma outra objeção que a gente encontra nos nossos professores quando a gente está falando de aprendizagem por projeto, quando a gente está falando de metodologias ativas, que é a
ansiedade pelos conteúdos. Mas e os conteúdos? A gente tem lá um monte de conteúdo para cumprir. Como é que a gente dá conta dos conteúdos fazendo projeto, investindo tempo para escutar aluno? E depois como é que você dá prova? E depois como é que você dá nota? Então, tu tocaste aqui num assunto que recentemente eu estive compondo uma mesa em que havia muitos cientistas, né, no contexto acadêmico, e o início da fala de um deles disse assim: eu vou discutir epistemologicamente porque é mais fácil. Ponto. Vamos deixar esse parênteses. Depois eu estive numa outra mesa que uma das pessoas disse assim: mas às vezes a gente convida as pessoas da periferia, a gente faz divulgação e elas não comparecem, elas não têm tanto interesse assim. Por exemplo, amanhã haverá uma caminhada que tem tudo a ver com a periferia e a gente tem divulgado, mas a gente não tem tido apoio. Nos dois momentos, que foram mesas distintas, mas nos dois momentos eu dei a seguinte resposta. Para o primeiro, eu falei assim mesmo: é mais fácil falar epistemologicamente quando se está alimentado, quando se está seguro, quando se tem uma tecnologia com uma conexão na velocidade da luz, aí é mais fácil. Quando tu estás na hora do almoço, sem saber o que comer, já correndo atrás, fazendo o corre que a gente chama da janta, a última coisa que tu vais pensar é em epistemologia, entendeu? Então, assim, não é fácil para quem está no corre do dia a dia, fazendo a coisa acontecer, entender teoricamente sobre isso e ocupar os espaços acadêmicos. Os meninos e as meninas estão hoje dando show de bola em construção de moda sustentável sem ao menos saber os termos em inglês que os estrangeirismos invadem a nossa língua, a nossa linguagem. Para o outro, eu respondi assim: não tem interesse. Eu disse assim: mano, quem é que tem interesse de caminhar com fome, com sede, doente, vendo pai espancando mãe? Então, assim, existe um conjunto de fatores que a gente precisa considerar que é produto e consequência de uma necropolítica que afasta completamente as pessoas desse debate. Então, assim, quais são as pessoas mais interessadas? Quais são as pessoas que deveriam estar? As pessoas que estão no território periférico. Mas por que elas não estão? Porque a preocupação delas ainda é com comida, ainda é garantir as 3 refeições, ainda é ter o atendimento quando está doente, ainda é ter condições de pegar a receita quando sai de uma UPA com o filho no colo e ter condições de chegar na farmácia e comprar esse remédio. É ver pai e mãe se matando, é ver filho morrendo diante dos olhos e não conseguir fazer absolutamente nada por falta de estrutura. E aí tu me desculpas e enfim, eu me esqueci da pergunta, porque eu falei um monte. Como é que a gente trabalha com conteúdo nisso tudo? Beleza. Ou seja, fazer projeto e tudo mais e botar conteúdo, como é que a gente faz? Ok. E aí eu volto para a tua pergunta. Qual é a importância do conteúdo diante da complexidade da realidade das escolas públicas hoje? Me diz uma coisa, tu compreenderes conceitos, tu compreenderes estruturas que na prática, assim, efetivamente, pragmaticamente, elas não vão trazer algum efeito na tua realidade, isso daqui é um problema. Por outro lado, se tu não dá um conteúdo mínimo necessário para que esse indivíduo consiga cumprir as avaliações, ou seja, os critérios avaliativos, conseguir estar nesse processo seletivo que já muito traduz o descaso com a educação no Brasil. Quando você passa por um processo seletivo, você simplesmente está dizendo quem é que pode e quem é que não pode entrar. Então, assim, você precisa atribuir o mínimo para poder construir essa democratização de acesso. Então, o que eu estou diante? Eu estou te mostrando aqui um problema sério. Um problema muito sério, Irene. Porque como é que eu vou medir coeficiente de rendimento de uma pessoa que continua tirando 0 em matemática e língua portuguesa, mas decidiu levantar da cama e passar a viver?
que decidiu fazer da sua arte um motivo para sair das drogas, para mudar, para superar as dificuldades. Que mesmo diante das mortes, das ausências, de tudo, porque se nós pensarmos no contexto de periferia, esse indivíduo, ele tem ausência desde o pré-natal, ele não deveria nem ter existido, porque a mãe não foi ao pré-natal, porque ele não foi fruto de um planejamento familiar, ele simplesmente nasceu, tá aí. Mas assim, além de ter todo esse processo de nascimento, existe uma péssima assistência de saúde pública, não há educação de qualidade e tudo o empurra para cumprir um serviço subalternizado no mercado de trabalho que diz: tu não nasceste para o estudo, tu não nasceste para isso. E os seus dons artísticos são ceifados para que esses meninos e meninas possam embalar compras em supermercado. Então, assim, conteúdo para quê, para quem e para garantir que estrutura. Qual é o tipo de sociedade que eu quero hoje? Porque eu simplesmente posso trazer todos os conteúdos para um garoto, cumprir com todas as tabelas, alcançar todos os coeficientes de rendimento, conseguir o certificado, se formar em medicina e passar uma receita sem olhar para os teus olhos, sem te reconhecer enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Nós estamos diante de uma sociedade doentia, adoecida, neurótica, esquizofrênica, porque nós não estamos tratando o ser humano, a humanidade, o valor à vida. Então, que tipo de escola e que tipo de formação nós queremos ter e dar para as pessoas para construir um mundo melhor? Lapada de novo, né? Vamos combinar? Lapada assim, ó, ida e volta. Se você não acordar agora, sei mais o que eu posso fazer por você. Tô tentando aqui, ó, todo o esforço. Né? Você pega essa mulher toda, né? Toda bibelô, toda linda, toda pequenininha, toda meiga, ela vem te dar uma lá, ó, direita e esquerda. Você sentiu aí? Eu senti aqui no estômago até, né? Então é isso, gente. A gente pensar qual que é o nosso papel de educador. E sabe o que mais? Você não dá conteúdo para quem não está dentro da escola. E a pessoa só fica dentro da escola quando a escola tem sentido para ela. Todas as vezes que a gente começa a ver dados de estudos sociológicos sobre a sociologia da juventude, a gente observa que os crimes hediondos, os crimes mais graves, mais violentos cometidos por jovens, são cometidos principalmente por jovens que estão fora da escola. Quanto mais cedo esse jovem sai da escola, antes ele fica à margem da sociedade, vulnerabilizado, que eu vou usar o termo certo que eu já aprendi, vulnerabilizado e entregue ao crime. E então ele passa a ser vítima e passa a vitimar também toda essa comunidade. Então assim, ó, não é sobre ignorar o crime dos jovens, mas é entender que a gente também deu um empurrãozinho para ele chegar lá. Então não dá só para a gente tirar o corpo da jogada como adulto e a gente se proteger e a gente não perceber o quanto a gente está vulnerabilizando essas crianças e esses jovens. Então a escola precisa ter sentido para que esse jovem permaneça nela, goste de estar nela, confie nos adultos que estão lá como sua rede de apoio, talvez a única rede de apoio que ele tem. Esses adultos que estão ali naquele espaço são pessoas de verdade capazes de mapear a fortaleza desses jovens, para que ele entenda que a arte que ele faz não é passatempo, pode ser a profissão dele, ele pode ser de verdade um artista e ele pode viver da arte dele sem ir para um outro lugar de um ganho mais imediato, mais fácil, mas que o vulnerabiliza. A criança precisa ter na escola o seu lugar de pertencimento. E daí, no meio de um projeto, você pode muito bem trabalhar conteúdo. Tem um dos muitos vídeos da Lilia Mello aí nas redes sociais que vocês têm que procurar, a gente tem que ir lá acessar. A gente vai divulgar aqui um montão para vocês também, vou mandar link, tudo que vocês precisarem eu vou mandar para vocês. Mas num deles ela explica, né, Alice, explica que a partir dos vídeos você conseguiu perceber que a melhor maneira de trabalhar a língua com eles, de trabalhar a produção de texto com eles, era justamente pelo Cineclube TF, né? Explica um pouco pra gente como é que você teve essa sacada de que, nossa, aqui cabe o conteúdo, aqui o conteúdo entra, não é o contrário, né? Primeiro dar o conteúdo e depois conhecer do que o jovem gosta, entender primeiro do que o jovem gosta e a partir disso
dar o conteúdo, né? Como é que foi esse momento eureka para você? Então, quando eu recebo a nomeação pelo Ministério da Educação, foi em 2018. E no âmbito, ou seja, no decorrer do ano letivo de 2018, eu enfrentei muitas críticas da comunidade escolar, porque eu era professora do 3º ano do ensino fundamental e professora de língua portuguesa e redação, em que eu estava mobilizando jovens para ocuparem as ruas. Fundamental médio? Médio. Terceiro ano ano do médio. Ou seja, eu era professora de redação, 60% do peso, né, do Enem, da prova do Enem. E aí vinham muitos pais na escola e diziam assim, o meu filho não está dando dissertação argumentativa, ele não está aprendendo redação, ele não está dando certo, esse negócio meu filho não vai passar no Enem, essa era irresponsável. E eu ouvi isso pelos pais, alguns, né, não são todos, eu ouvi pelos pais dos alunos, eu ouvi por professores e eu ouvi também pela gestão da escola. Coincidentemente ou não, e podem acessar aí, por favor, no ano seguinte, 2019, o tema da redação do Enem foi democratização do acesso ao cinema. E... arrepiou ainda não, arrepiou aqui, gente. E o Cineclube TF foi mencionado aos 4 cantos do Brasil dentro da redação do Enem. E os meninos e as meninas que teoricamente não passaram e estão concluindo agora a universidade. Nós temos vários integrantes que são universitários porque tiveram a experiência de primeiro viver o texto na vida, na pele, no sangue e depois projetar para o papel. Porque a palavra escrita já diz muito bem, Paulo Freire, é a codificação, é o código, mas a experiência ela é vivida. Quando Paulo Freire fala do mundo, da palavra mundo, e o conhecimento de mundo e o conhecimento escolar. É a experiência que tu tem, ou seja, a leitura de mundo e a leitura da palavra. A leitura de mundo que precede a leitura da palavra. Precede a leitura da palavra. Tu estás citando aí a importância do ato de ler, de Paulo Freire. Então, assim, eu preciso ter experiência para poder ter firmeza naquilo que eu vou escrever. Os meninos e as meninas já tinham isso. Passaram um ano tendo essa experiência. Em 2019, eles arrasaram na redação do Enem. Isso é conteúdo. Isso é conteúdo. Mas não é só conteúdo. É conteúdo que faz sentido e que transforma. É conteúdo que democratiza acesso. É conteúdo que não é conivente com o silenciamento dos espaços acadêmicos. Os espaços acadêmicos, como diz Bell Hooks, são espaços silenciados. São espaços silenciosos porque há um silenciamento de vozes lá dentro. Então, quando um preto, uma preta invade, eu falo invade porque não há convite, não há abertura de portas. Quando um preto e uma preta invade esse espaço acadêmico, ele chega fazendo barulho porque a alma vibra. Isso é conteúdo. E se as pessoas não entenderem isso, se os educadores não entenderem isso, se as educadoras não entenderem isso, tem que mudar de profissão. Olé! É isso, gente. É só sobre isso. Estão entendendo? É uma lapada atrás da outra. Vocês estão entendendo, gente? Ó, vocês estavam cansados de apanhar de mim? Eu trouxe gente para bater vocês, que eu não quero bater aqui sozinha, né? Maravilhosa, diva, é sobre isso. Você pode mudar de profissão. Olha, tem um monte de coisa para você fazer. Como eu digo sempre, tem um monte de coisa para você fazer. E se reclama tanto quanto ganha, vai ganhar. Talvez até melhor se fizer uma outra coisa. Mas se decidiu ser educador é cuidar de gente. Cuidar de gente é outra coisa. É outra coisa. A gente está falando de paixão, de tesão, de impulso de vida, de pulso de vida. A gente precisa reaprender a pulsar. A gente está adormecido. Adormeceram a gente. Fizeram a gente adormecer. E fizeram a gente se tornar vítima da nossa escolha profissional, que é ser desenvolvedor humano. Vamos encher essa boca e vamos dizer, sou educador, sou desenvolvedor humano, sou desenvolvedor do melhor software que existe no mundo, que é isso aqui, ó. Então vamos recuperar esse orgulho, vamos começar, a gente precisa começar a se empoderar disso que é o nosso fazer. Lia, a tua fala me levou para uma produção da Maria Farinha que eu amo e eu sei que você conhece, que é o Nunca Me Sonharam. Então eu deixo essa diquinha para vocês também
corram lá no YouTube, vejam lá no YouTube, tem uma série com cortes feitos e perfeitos lá para a gente acompanhar o Nunca Me Sonharam. É justamente isso, essa criança vulnerabilizada de que a gente está falando, é uma criança que não foi sonhada pela família, não foi sonhada nem de longe pelo sistema público, político, não foi sonhada pela escola, porque a gente tem um ideal, né? A gente tem, eu gosto muito do Diogo Almeida, ele tem vídeos incríveis, engraçadíssimos, contando sobre a história do professor, e ele diz que quase todo professor começa brincando de boneca, e todas as bonecas são os seus alunos, e aí ele chora dizendo, mas no fim, né, aluno não é boneca, não está ali sentado, paradinho, se comportando do jeito que a gente queria que estivesse. Muito menos se ele é um aluno hiperativo, muito menos, não vai estar ali, parece que tem 5 dele dentro da sala. Então, que tal a gente aproveitar a diversidade? Que tal a gente aproveitar essas diferentes maneiras de ser e de estar no mundo para a gente dar mais brilho para isso e não apagar o brilho que as crianças tanto trazem? Por isso eu insisto muito, nós que somos especialistas, nós os formados em letras, em matemática, em geografia, em história, nós precisamos beber da fonte dos pedagogos. É preciso uma humildade para ir lá na educação infantil, sentar com o pedagogo e falar, deixa eu ver como é que você faz isso, deixa eu ver como é que você integra todo o conhecimento e faz com que o seu aluno saia daqui brilhando e querendo voltar amanhã. Deixa eu ver, professor de educação física, como é que você integra aí corpo, mente, alma e faz com que o seu aluno queira voltar amanhã. Deixa eu ver, professor de artes, como é que você integra todo o saber humano, toda a criatividade humana no seu fazer e ele quer ter mais aula de artes. A gente precisa, como especialista, baixar um pouquinho o degrau, né? Sair um pouquinho desse pedestal e ter a humildade de beber de outras fontes e de aprender a fazer de uma maneira diferente. Essa escuta é fundamental. Então, o nosso convite, eu acho que o nosso convite em comum, né, Mana, é esse aí, de vamos aprender a ouvir, vamos aprender a respeitar o saber que o nosso aluno já traz de casa. Qual foi a sua maior aprendizagem até hoje com os seus alunos? Que eu aprendo constantemente. Eu realmente, assim, é toda hora, é todo instante. Mesmo que eu sou uma pessoa que atua num território no qual mora, isso faz total diferença, porque eu estou lá, mas eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio e tenho uma estabilidade financeira porque sou uma professora concursada do Estado. Isso já traz um abismo entre eu e o outro que mora nesse território. Por quê? Porque eu estou lidando constantemente com pessoas que estão inseguras acerca de tudo e de todas as circunstâncias. Então eu tenho privilégios dentro desse território, eu tenho privilégio dentro dessa relação. Então, por várias vezes, eu aprendi coisas no silêncio e coisas tão óbvias que eu não conseguia compreender, porque na minha cabeça nunca nem passou, não é minha realidade. E aí eu vou dar um exemplo agora para que tu tenhas dimensão do que eu estou falando. Durante a pandemia, uma das meninas, que são as meninas assim mais ativas dentro do coletivo, né, que estão desenvolvendo, ela é coordenadora de poesia afro-indígena ribeirinha, ela faz formações com crianças dentro do território e usa a poesia como combate de abuso sexual infantil porque sofreu abuso na infância. Enfim, é uma história brilhante, que inclusive está no PapoCast, já estou fazendo divulgação aqui, né? E aí, durante a pandemia, ela pegou infecção urinária. E aí ela me pediu suporte, né? E disse assim, ela me chama de mãe, eles me chamam de mãe, e disse assim, mãe, eu tô passando por isso e isso aqui. E eu disse, mas poxa, por que isso? Aí disse, aí ela explicou a realidade dela. Ela disse assim, eu moro na casa de trás e a casa da frente é da minha avó, mas ela é idosa e ela dorme cedo. Quando ela dorme, eu não tenho como ir ao banheiro, porque o banheiro que a gente usa é da casa dela. E eu virei para ela e disse assim, a tua casa não tem um banheiro? E ela disse, não. Eu disse, como uma casa não tem banheiro? Então, é uma realidade que tu não processa. Tua casa tem banheiro, sempre teve banheiro.
Tu não para pensar nisso. Mas se tu fores analisar, existem territórios que toda uma comunidade tem casas sem banheiro. E estão passando problemas físicos, de saúde, porque não tem banheiro dentro da casa. E eu não consigo compreender uma casa sem banheiro, porque para mim casa já tem banheiro, porque não existe casa sem banheiro. Mas é a realidade da maior parte da comunidade na periferia, principalmente periferia do norte, por exemplo. E durante o período da pandemia, que ela conseguiu o acesso à renda, né, daquele auxílio, etc., ela conseguiu construir o banheiro. E ela construiu o banheiro e comemorou esse banheiro. E eu falei assim, cara, olha a ressignificação de vida, de leitura de mundo que essa pessoa me dá ao trazer essa realidade em que às vezes a gente tem total estrutura. Por exemplo, tu tem casa com banheiro e tu às vezes tem quarto que tem banheiro e tu tens a cara de pau de dizer que tu tem problema, que tá difícil, que aquele dia eu não vou acordar, sabe? Essas pessoas acordam todos os dias. Essas pessoas sofrem. E são dores reais. E eu não estou dizendo que as dores psicológicas e emocionais são menores. Eu só estou dizendo que existe um nível de dor que está para além, porque é cruel por falta de acesso. É um direito de todo cidadão e cidadã ter banheiro na sua casa. É direito de todas as pessoas terem casas, e tem pessoas morando na rua agora. E a gente aprende com essas pessoas. A gente aprende porque a gente se dá a oportunidade de sentar, ouvir e perceber que existem pessoas diferentes da gente e que elas podem ensinar através da sua vida e da sua trajetória. Então, o que esses meninos e que essas meninas me fazem todos os dias é dizer, professora, eu sou um educador, eu sou uma educadora, senta, que eu vou te dar uma lição hoje. É isso. E tem que ter essa sua humildade para sentar e para escutar e para aprender. E essa humildade não é para todo mundo, né? Então, gente, ó, trouxe um presentão, como eu disse para vocês que traria, trouxe um presentão para vocês hoje. Li, te agradeço imensamente por mais uma vez me dar essa chance de compartilhar você com todo mundo, de botar você para todo mundo conhecer, para todo mundo poder aprender com você, como eu aprendo tanto. E eu quero que você deixe então o teu recado final para quem está assistindo a gente, para quem decidiu que ser professor é sua profissão, para quem já entendeu que ser professor é ser educador antes de qualquer coisa, é ser um desenvolvedor humano. O que eu tenho a dizer, primeiramente, é gratidão, porque esse espaço é um espaço de poder e é um espaço de privilégio também, porque a gente consegue alcance através disso. Esse é um instrumento de rede de comunicação. E gostaria de dizer também que, embora haja tantos desafios, embora haja tanta complexidade, embora o dia a dia às vezes nos puxe para trás, eu sou uma pessoa muito esperançosa no dia de amanhã e no dia de hoje, principalmente. Eu acredito que as redes elas estão sendo feitas, construídas e fortalecidas cotidianamente. Esse é um espaço afetivo, é um espaço que conecta diferentes pessoas que acreditam. E a gente só precisa lidar com aquelas pessoas que estão no nosso nível de energia, de vibração e de conquista. Existem pessoas que vão dizer sim, existem pessoas que vão dizer não, existem pessoas que desistiram, existem pessoas que nem querem saber. Mas eu quero falar com aqueles que acreditam. Eu quero falar com aquelas que ainda querem transformação e sabem que é possível. Então vamos nos conectar e nos fortalecer, porque a mudança está acontecendo a cada segundo, a cada instante. Existe uma depuração do planeta. A pandemia ela veio para nos ensinar isso. As coisas grandes estão nas pequenas atitudes. A gente vai em passo de formiguinha, ganhando, furando o sistema, roendo por dentro e reconstruindo uma nova história que é de sucesso, que é democrática
e que é de combate à desigualdade, onde as pessoas podem ser felizes como elas querem e como elas merecem e como elas são. Muito obrigada. Nada que eu possa acrescentar à fala dessa mulher, absolutamente nada. Então eu preciso aqui, ó, só fazer um brinde. Vem, amiga. Tem 2 gotas de vinho aqui, a gente deixou 2 gotas de vinho aqui pra gente brindar a você que decidiu que é educador, que vai continuar sendo educador. Abra aí também o seu vinho, bota aí na sua taça, permita-se celebrar a sua profissão. Brinde pela sua profissão, faça isso por você, só você pode fazer isso por você. Então faça, brinde, celebre, somos sim educadores, somos sim com muito orgulho desenvolvedores humanos. Gente, sigam a rede social da Lília, a gente vai colocar aí para vocês o link das redes sociais dela. É uma mulher que a gente aprende o tempo todo com ela. Eu vou compartilhar muito mais coisas delas aqui com vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo vai aprender junto. Vamos reinventar a educação juntos, vamos reinventar a educação em comunidade. Vem com a gente, que a gente está junto com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Mano, que delícia, gente. Gostoso de ouvir. Pelo amor de Deus, que delícia.